Os anos 80 foram marcados por uma grande avalanche de desenhos de ação, que atualmente está bem escasso, né? Animações de super-heróis, heróis que eram criados exclusivamente no desenho em questão, né? A gente tem vários exemplos. Tivemos Thundercats, He-Man, Caverna do Dragão, Transformers, Comandos em Ação, outros não tão famosos como Polly Position, Jace os Guerreiros do Espaço, Mask e tantos outros. Mas nessa época surgiu aí um desenho animado que não era um desenho de super-herói, mas que tinha muita aventura, tinha muita ação e que conquistou aí todo mundo, mesmo aqueles que gostavam mais da parte porrada da coisa, viraram fanzaços. Esse desenho é DuckTales, Os Caçadores de Aventura. Dos estúdios de Walt Disney. Foi, sem sombra de dúvidas, aí um dos grandes êxitos da Disney, né? A Disney está muito acostumada ao sucesso, mas foi um dos grandes êxitos da Disney nos anos 80. A ideia era pegar um personagem que era pouco usado nas animações, no caso o Tio Patinhas, todo o universo criado pelo Carl Bark, e trazer para o mundo das animações. E nós tivemos aí a sorte de ter esse verdadeira obra-prima da animação, que fez sucesso em todos os países onde foi exibido, e a gente tem aí um grande clássico de uma década recheada de tantos clássicos. E é isso aí, galera, este é o Nerd na TV e você já sabe do que estamos falando hoje. O tema é DuckTales, o nosso tudo sobre, que é aí, sempre foi, né, um tributo aí à nossa infância, né? A gente já falou bastante sobre vários tokusatsu, hoje vamos falar desse cartoon maravilhoso aí que é o DuckTales, tá? O ano era 1987, DuckTales surge aí, como já foi dito, da ideia de trazer o Tio Patinhas para o universo da animação. E o desenho parte da seguinte premissa: como os executivos da Disney, além de artistas, são pessoas de uma visão comercial impressionante, né? Tiveram a ideia de colocar em alguns episódios o Pato Donald, que é aí uma das grandes estrelas do estúdio, para aí a gente ir sendo absorvido pela atmosfera dos outros personagens, e aí o Pato Donald acaba tomando o caminho dele e o desenho caminha perfeitamente aí com os outros personagens, tá? Que são todos os familiares do Pato Donald, né? O desenho parte da seguinte premissa: Pato Donald se alista na marinha, todos sabemos que o Pato Donald serviu à marinha. E aí o que acontece? Ele deixou aí, pediu para que o seu tio multi-mega trilionardário, multi-quaquilionário, tio Patinhas, cuidasse dos sobrinhos que na verdade também são dele. E aí o que acontece? Tio Patinhas, com toda aquela grana que ele tem, com todo aquele dinheiro que ele tem, só a caixa forte dele é avaliada em 3 acres cúbicos de ouro, de dinheiro. Ele tem muita grana, mas ele é solitário, gosta muito de ganhar dinheiro, várias e várias formas de ganhar dinheiro. E aí o que acontece? Os sobrinhos acabam ganhando o coração duro do Tio Patinhas, né? Ele que sempre teve, embora ele seja duro com o Pato Donald, mas sempre teve muito carinho pelo Pato Donald, ele acaba tendo esse carinho também pelo Huguinho, Zezinho e Luizinho. E aí o que acontece? A partir daí, Tio Patinhas, que tinha perdido aí o gosto pelas aventuras, estava já há muito tempo como um empresário comum que ganha muito dinheiro, resolveu voltar a fazer aquilo que ele mais gostava de fazer para ganhar dinheiro, que era caçar tesouros perdidos em eras distantes, tudo. Pra que ações na bolsa, né? Pra que isso, né? Vamos desenterrar tesouro, vamos atrás do ouro perdido dos astecas e por aí vai, é disso que o Tio Patinhas gosta. E ele levava, na maioria das vezes, os sobrinhos com ele e é isso que dava o tom das histórias. A gente tem aí, como eu disse, em uma época em que os desenhos de ação dominavam a TV, é impressionante como esse desenho explodiu, em especial no Brasil, gente. Além da máxima da TV brasileira, o Silvio Santos fez uma parada das crianças num Dia das Crianças, onde ele trouxe os bonecos originais da Disney para fazer uma parada daquele típica daquelas paradas americanas mesmo, que ele sempre gosta, sempre mostra tanto nos programas dele. Ele abriu espaço na programação de domingo para exibir um episódio especial de DuckTales. E ele deu uma pompa pra esse desenho que parecia que ele tava contratando, sei lá, um artista super, entendeu? Essa foi a importância que esse desenho teve, todo o resto do mundo também. Vários produtos, brinquedos, jogos de videogame. A gente não vê isso, a gente não vê esse tipo de tratamento por nenhum outro desenho hoje em dia, né, galera? A gente não vê, a TV aberta não tem mais não dá mais esse tipo de respaldo para esse tipo de trabalho, para esse tipo de entretenimento. Mesmo o remake, que será o tema do nosso próximo programa, porque esse remake realmente ficou espetacular, gente.
teve essa pompa toda. A gente tem que entender que os tempos são outros. Nós vamos falar disso também no próximo vídeo comentário, já vai ser o próximo. Você sempre quis aprender a desenhar, mas é incapaz de fazer um zero na areia usando o fundo de copo como régua? Pois os seus problemas acabaram porque acaba de chegar agora o método Fanart para desenhar animes e mangás, minha gente. O método Fanart da professora Mayara Rodrigues já ensinou aproximadamente 100 mil pessoas a aprenderem a desenhar do zero, gente. Se você acha que você nunca ia aprender a desenhar, cara, tira essa ideia da cabeça, você pode aprender a desenhar. Com o método Fanart da professora Mayara Rodrigues, antes do que você pensa, se você seguir corretamente os exercícios, as instruções, as orientações dos professores, em pouco tempo você vai estar emulando o estilo do seu artista de mangá preferido e quem sabe se dedicar, um dia se tornar um profissional desse mercado. Você vai do iniciante, começando do zero, passando pelo intermediário e chegando ao avançado sem perceber. Então venha você também para o método Fanart de desenhar mangás e animes. Conheça a sua versão atual, método Fanart 3.0. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Cosmic Nerd que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. Então nós temos aqui os personagens. Todo o desenho se segura no carisma dos personagens. A gente tem o Guinho, Zezinho e Luizinho, que tem aí personalidades bem parecidas, além da aparência física, já que são trigêmeos, né? São aí uma versão um pouco mais comportada do Bart Simpson, mas eles também aprontam legal. São membros assíduos dos Escoteiros Mirins. Tem poucas diferenças entre as personalidades deles nessa versão do desenho. E são, né, assim como o Tio Patinhas, eles são conhecidíssimos não apenas dos quadrinhos da Disney, né, de Patópolis, mas também são conhecidíssimos aí da era de ouro da animação, das animações Disney, né? Eles apareciam bastante no desenho do Pato Donald. Temos aí, além do Tio Patinhas, logicamente, temos aí a Dora Cintilante, eterno amor do Tio Patinhas, que aparece em alguns episódios. Temos aí personagens que surgiram aí especialmente para o desenho. Nós temos aí a Madame Patilda, personagem excelente realmente. É a governanta do Tio Patinhas, que faz aí uma espécie de vó chata dos meninos, né? E a neta dela, de fato, a Patrícia, talvez seja a personagem mais sem graça do desenho e que teve um tratamento totalmente diferenciado na nova versão. Mas o problema é que a gente acaba se acostumando com ela. Ela, nessa chatice dela, a gente acaba se acostumando e ela acaba salvando a cara dos personagens em vários momentos, né? Então a gente acaba perdoando essa coisa do nhen, da menininha chata, tinha na Patrícia. A gente acaba perdoando. Temos aí o Leopoldo, fiel mordomo do Tio Patinhas, né? Que é uma versão canina do Jeffrey, do maluco no pedaço do Will Smith, tem uma personalidade muito parecida, os dois, né, meu? Aparentemente muito culto, mas muito almofadinha, ele acaba colocando os meninos em algumas saias justas ao longo do programa, né? Mas muito leal ao Tio Patinhas. Personagem marcante, digamos assim, né? E temos, acredito eu, que dos personagens criados pro desenho, o mais marcante de todos, sem sombra de dúvidas, Capitão Boing, fiel piloto do Tio Patinhas, aventureiro que dá um grande prejuízo pro Tio Patinhas. A gente sabe que ele odeia prejuízo, né? Tá sempre caindo com os aviões do Tio Patinhas. Mas a gente descobre ao longo da série que Tio Patinhas tem meio que um afeto paternal por ele, quase como que ele tem pelo Pato Donald. A gente descobre que o Capitão Boing vem de uma família de pilotos e ele pilota pro Tio Patinhas desde a adolescência. Então realmente é uma relação meio pai e filho os dois aí. Acho que qualquer outra pessoa que tivesse dado pro Tio Patinhas o tipo de prejuízo que o Capitão Boing costuma dar, teria sido mandado embora sumariamente demitido. E é um personagem muito legal, né? Ele é divertido, né? A gente dá bastante risada com ele. Temos também o Asnésio, típico gordinho nerd, muito amigo dos sobrinhos netos do Tio Patinhas, fã incondicional do Capitão Boing. Ele acha que o Capitão Boing é o herói dos heróis. Entre esses que entraram para fazer parte do desenho, a gente tem também, pode sacar também o Buba, né? Pato das Cavernas, vindo de uma das últimas temporadas, né? E também o Robopato. O Robopato era o patralhão, era o contador do Tio Patinhas. Tinha uma incrível habilidade de contar, ele chegou a contabilizar todo o dinheiro do Tio Patinhas batendo o olho debaixo d'água, minha gente. A fortuna do Tio Patinhas estava debaixo d'água e ele consegue a façanha de olhar debaixo d'água e contar. E que acabou ganhando aí uma armadura que põe a do Homem de Ferro no chinelo. E a dublagem brasileira aproveitou do sucesso do herói Robocop para chamar ele de Robopato. Outro personagem que merece todo o destaque, sem sombra de dúvidas, tá? O outro personagem importado do gibi para animação é o Professor Pardal.
o eterno gênio louco aliado do tio Patinhas, né? Sempre, aliás, ele é o inventor da roupa do Robopato, sempre inventando coisas interessantes, mas que podem, ao menor descuido do usuário, ferrar com tudo, né? Entre os vilões nós temos aí os clássicos Irmãos Metralha. Esses ficaram muito interessantes na animação porque eles deixaram de ser identificados apenas pelo número de registro prisional. Passaram a ter nomes, né? Os mais recorrentes são Tampinha, que é o líder, aparentemente o mais inteligente dos Irmãos Metralha. O Montanha, né? O próprio nome já diz, um grandalhão bruto, né? Gosta de resolver tudo no braço. E o Pipa, um comilão gordinho com a personalidade infantil. E liderados, obviamente, pela Mãe Metralha, essa sim, com algumas participações nos quadrinhos da Disney, eterna inimiga do tio Patinhas, que não se pode negar que é uma mãe que ama muito os filhos, né, apesar de tudo, né? Ensinou a eles tudo da profissão. Temos também aí a querida Maga Patológica. Digo querida porque realmente ela é uma das vilãs mais carismáticas dos quadrinhos, das histórias do tio Patinhas, e ela tá presente, não poderia não estar, sempre obcecada pela moeda número 1 do tio Patinhas, né? Aqui ela tá mais ardilosa do que nunca, ela aparece em muitos episódios, né? E o principal inimigo do tio Patinhas, logicamente estamos falando do Pão Duro McMoney, outro mega quaquilionário, mas que não chega nem perto da fortuna do tio Patinhas e que tem uma obsessão incrível em ser o pato mais rico do mundo. Ele não se conforma em ser o segundo. E além de outros personagens recorrentes, como o Ganso Gastão, que é o ganso mais sortudo do mundo, que é sobrinho do tio Patinhas. Bafo de Onça já apareceu em alguns episódios, grande vilão da Disney. E ficaram faltando, logicamente, né? Acho que o Patacôncio, que é um dos rivais do tio Patinhas nas HQs, mas nada que tire aí o brilho desse desenho que teve tanto destaque na programação do SBT nos anos 80. Eu me lembro da chamada desse desenho, da primeira chamada, a chamada de estreia do DuckTales. Pela primeira vez na televisão mundial, Tio Patinhas, sua família, seus amigos e seus inimigos. Os Irmãos Metralha, a Maga Patológica, o Professor Fatal e o Lampadinha, Donald e seus sobrinhos e todos os outros personagens que se tornaram famosos nas histórias em quadrinhos, dos jornais e das revistas, agora também na televisão. Amanhã, 5:30 da tarde, no programa Silvio Santos. E a partir da próxima segunda-feira, das 6h15 às 6:45, no SBT. Um desenho diferente, com meia hora de duração. No meio do programa Silvio Santos, gente. Você vê o carinho que esse desenho teve no Brasil, é tamanho, gente, que era, sei lá, era como se o SBT estivesse contratando, sei lá, o Sylvester Stallone pro quadro de artistas dele pra fazer pegadinha do Topa Tudo por Dinheiro, se estivesse, sei lá, contratando o Jerry Lewis pra ser jurado do Show de Calouros, uma coisa nesse nível. Realmente teve muito carinho esse desenho no Brasil, e todo mundo que assistiu realmente não tem como falar que não, né, gente? A gente nota uma paleta de cores em especial. A casa do tio Patinhas é tudo muito claro, aparentando luxo, mas é aquele luxo disfarçado, né, gente? Porque o tio Patinhas, ele é pão duro, gente. Ele não liga pra aparentar tem dinheiro, porque ele sabe que ele tem, pra ele o que basta é isso, né? Ainda assim, a gente nota assim, todo um cuidado com as obras de arte, né, colecionadas pelo tio Patinhas, todas elas muito mais pelo que elas valem financeiramente do que pelo valor artístico. A gente nota também uma trilha sonora que parece que conversa com o espectador, uma trilha sonora que é muito bem casada com as cenas. Realmente uma obra de arte, né, sem a menor sombra de dúvidas. A Walt Disney sempre teve cuidado com a dublagem das coisas que ela faz. Ela sempre teve o cuidado de, fora dos Estados Unidos, eles têm a preocupação deles procurarem os dubladores para os trabalhos deles, e isso é fantástico. E o DuckTales teve trabalho com a dublagem, assim, impressionante realmente, né? Alguns desses dubladores, inclusive, infelizmente já falecido, o próprio Antônio Patino, dublador do tio Patinhas, é um dublador conhecidíssimo do público brasileiro dos anos 80 e 90. Acredito que o tio Patinhas tenha sido o seu personagem de maior destaque, mas ele também dublou o tio Chico na animação dos anos 90 da família Addams. Ele dublou Hordak em She-Ra, dublou o Apocalipse na série dos anos 90 dos X-Men. De fato, a voz casou perfeitamente com a voz do tio Patinhas. Tivemos aí Guimarães Graça, né? Dublador do Leopoldo, né? Dublador também do Sr. Miyagi e dublador da primeira versão do Mestre Yoda, na primeira dublagem dele no Brasil, né? Do Star Wars. Tamanho não importa.
Olhe para mim, pelo meu tamanho você me julga? Por isso não deverá, pois meu aliado é a força. E um poderoso aliado ela é. Tivemos aí várias pontas do Older Casarré, né, que era o dublador do Pica-Pau, né, um dos dubladores do Pica-Pau, né, que era também o corintiano da escolinha do professor Raimundo. Várias pontas da lenda da dublagem, Orlando Drummond, mais uma vez dublando o Bafo de Onça, né? A gente sabe que personagem que o Orlando Drummond dubla, a gente não consegue mais imaginar outra pessoa dublando, né? E tivemos vários dubladores clássicos. Realmente a gente nota um cuidado em cada aspecto do desenho, inclusive para a exibição dele no Brasil. Começa a ser exibido no programa Carrossel, alternando com outro grande desenho da época, que era Jane e as Hologramas. Merece, sem dúvida, um vídeo comentário aqui também. Oh, Jane, contagiante, chocante, meu nome é Jane, e não há ninguém igual a Jane. Jane. Isso, e o DuckTales, ele atravessou aí os anos 80, né? Ele ganhou vários produtos, ele ganhou um jogo licenciado pela Estrela no estilo Monopólio, né? Mas um bom jogo divertido, né? Eu já tive esse jogo, algumas pessoas já tiveram esse jogo, a gente se divertia muito com ele. E, logicamente, né? A gente sabe que os quadrinhos do Tio Patinhas em si já haviam sido... O DuckTales em si, ele é uma transcrição das aventuras do Tio Patinhas e dos sobrinhos, aventuras que já tinham na HQ para as animações, mas teve quadrinho oficial de DuckTales, umas aventuras que não foram apresentadas no desenho e que estavam nas HQs. E a gente nota uma outra coisa interessante no DuckTales, que são os arcos de história, é a cronologia, é o cânone. Normalmente o Cartoon não tem isso. Normalmente um episódio independente do outro, um episódio não depende do outro para ser compreendido. O DuckTales tem certos episódios que se você perde o anterior, você não compreende o que você está assistindo. É uma coisa muito comum nos animes, é uma coisa muito comum nos desenhos de super-heróis americanos também. E não tão comum em Cartoon, né? Atualmente Simpsons tem essa característica também, né? Mas o DuckTales, ele foi único nesse sentido na década de 80. E aí a gente pode fazer um destaque aí para as primeiras aventuras da primeira temporada, onde a gente tem o Tio Patinhas ficando obcecado, né, pelo tesouro de Sóis Dourados, e a gente tem aí uma super disputa entre ele e um cara completamente doidão aí, obcecado também, querendo o tesouro dos Sóis Dourados. E aí o que acontece? Primeiro grande arco aí da primeira temporada, né? E o arco final é onde o Tio Patinhas vai atrás, recebe uma proposta, né? Como grande administrador que é, ele e o Pão Duro, McMoney, recebem uma proposta do oligarca Cavanhaque, né? Para ser o comerciante, né? Que vai ter o direito exclusivo de comercializar as frutas vagalume. E aí venceria quem tivesse a maior fortuna. E aí o Tio Patinhas parte por uma disputa épica, e onde a princípio ele vence o Pão Duro McMoney pelo peso da moedinha número 1. Pesaram numa balança, a moedinha número 1 deu um pouco mais de peso. Pão Duro McMoney trapaceia, coloca umas barras de aço no meio e tal, e no final o Tio Patinhas leva a melhor novamente, né? É um spoiler e tanto, mas é um desenho antigo, né, gente? Se você assistiu esse vídeo até aqui, então você com certeza é fã de DuckTales e já viu isso, né, galera? A música de abertura é simplesmente fantástica, gente. Disney. É uma coisa que você se pega cantarolando. Uma coisa que a gente percebe é que toda a letra da música, toda a letra brasileira da música de abertura, ela é uma propaganda do que acontece no desenho, cantada por ninguém menos do que o eterno bozo Luiz Ricardo. Pouca gente sabe disso, mas mais recentemente ele cantou essa música no programa do Gentili, aí acompanhado pelo Traje Rigor. Mas realmente foi fantástica essa música, né, meu? Logo depois de passar pelo programa Carrossel, DuckTales ele passa a ser exibido nas manhãs, para no final, né, já nas suas últimas temporadas, ele ser exibido aos domingos. Sem sombra de dúvida, um grande marco para animação nos anos 80, galera. Uma curiosidade sobre DuckTales é que o desenho teve duas dublagens, né? A que foi, né, dublada aí pelo SBT, ficou a mais famosa, né? Mas tivemos uma outra dublagem exclusiva para a versão VHS. E não ficou uma dublagem ruim não, gente.
Aliás, foi a única dublagem nacional que utilizou o sotaque escocês do Tio Patinhas. Foi mais fiel ao sotaque escocês que o dublador original do Tio Patinhas utiliza. É claro, né, gente? O carisma da voz do Antônio Patins, ela se sobrepõe a essa característica, né? Mas é um mérito do outro dublador. Sem sombra de dúvida, é um mérito do outro dublador. Essa foi a primeira parte do nosso vídeo comentário, do nosso Tudo Sobre, falando sobre DuckTales, tá? Nosso próximo vídeo nós vamos falar da nova versão de DuckTales e vamos fazer algumas comparações entre as duas versões, galera. Então, para você que gostou, dá o seu joinha pra gente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, vamos ajudar o Nerd da TV a crescer, beleza, galera? Então, forte abraço, valeu!